Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Super Planner da Fluidmed. Já tem alguns vídeos aqui no meu canal falando sobre o Super Planner. Se você quiser ver outro vídeo além desse, é só pesquisar Super Planner no meu canal que vai aparecer. Sendo que aqui nesse vídeo eu vou falar mais detalhes do Super Planner, coisas que você pode ter dúvidas sobre ele, se você está pensando em comprar, se vale a pena ou não. Esse vídeo aqui pode te ajudar. Primeiramente, eu vou falar o motivo de eu ter comprado o Super Planner, certo? Eu já queria ter comprado o Super Planner desde 2025, sendo que 2025 não era o meu ano de prova. Como não era o meu ano de prova, eu também não tinha tanta condição financeira assim, eu decidi aguardar para investir no Super Planner só no meu ano de prova, que no caso é 2026. Mas se você já vai fazer o Enamed ou alguma prova de residência e quer usar o Super Planner e pode investir nele, vale super a pena você começar a usá-lo antes do seu ano de prova, seja no quinto ano ou então no quarto ano, já que pessoas do quarto ano agora também fazem o Enamed. E aí, por que esse ano eu resolvi investir nele? Porque eu notei que eu estava fazendo muitas questões, estava estudando muito, mas não saía do canto, não progredia. Eu passei o ano inteiro com a mesma porcentagem de acertos, que ficou ali na casa que quase todo mundo está, que é 60%. Então, no final de 2025, eu ainda estava acertando 60 e poucos por cento nas provas de residência. E qual é a promessa do Super Planner? É tirar o aluno justamente da casa dos 60% e levá-lo até 90% ou mais. E é justamente isso que eu estou precisando, que eu preciso. E aí por isso eu decidi investir no Super Planner. Se por acaso eu tivesse evoluindo sozinha, claro que eu não iria atrás dele, mas como eu não estava, como eu vi que era uma necessidade minha, eu precisava, aí eu fui. E é um produto muito bom que eu realmente vejo muito valor. Dos planners que tem para vender, esse é o melhor para comprar, certo? É o mais completo, é o que o algoritmo dele é o melhor, assim, mais profissional de todos. Ele leva em consideração muitos fatores que nesse vídeo eu vou explicar quais são. Primeiro, quando você compra o Super Planner, você vai configurar ele. Logo de início, você tem que colocar primeiro o cursinho que você faz para ele colocar lá o nome dos assuntos de acordo com o nome que está no seu cursinho. No meu caso, eu faço Estratégia Med e aí eu coloquei lá a Estratégia Med. Mas se você faz outro curso, como Medicurso, Medicoff, Medway, ou então aquele outro... Tem outro lá que eu esqueci o nome. Não, é Medicurso, Medicoff, Medway... estratégia, tem esses. Se você faz algum desses, vai ter lá o nome no Super Planner com os assuntos do mesmo jeito que tá no cronograma do seu cursinho, certo? Isso aí vai ser tranquilo para você. Se você faz outro cursinho, Aristo, Eu Médico Residente ou outro, você vai personalizar o seu Super Planner, adicionar lá os temas com o mesmo nome que tá no seu cursinho, certo? E aí você vai lá para os temas personalizados. Mas depois de colocar essa parte do cursinho, você vai colocar quais bancas você vai fazer, quais são suas prioridades. Eu coloquei 100% aí na média, porque é essa prova que eu quero focar. Mas se eu fosse fazer, por exemplo, prova da USP, Unicamp, eu colocaria tudo lá no Super Planner. Se você for fazer mais de uma prova, você coloca lá no Super Planner todas as provas que você vai fazer e ele vai calcular, de acordo com essa informação, como é que você precisa estudar, quantas questões de cada assunto você tem que fazer, também de acordo com outras informações que você vai colocar lá no planner quando você for configurar, certo? De início você bota o cursinho que vai fazer, quais provas vai fazer e também você vai colocar qual a importância de cada prova para você. Por exemplo, eu coloquei 100% na média, mas eu poderia colocar 60% na média e 40% USP, por exemplo. E aí você vai colocar lá se esse é o seu ano para valer, se realmente esse é o ano que você vai fazer a prova de residência ou não. E você depois vai colocar quais bancas você vai fazer e quanto de nota você quer tirar em cada banca, certinho. Por exemplo, eu coloquei 89 na média de 100, né? Mas se eu fosse fazer a USP, por exemplo, eu poderia colocar lá que eu queria tirar 90, acertar 90% na USP. Ou então, se eu fosse fazer a Unicamp, que eu quero acertar 80% da Unicamp. E aí, se eu não sei exatamente quais provas eu vou fazer, eu posso colocar o estado que eu vou prestar a prova. Lá tem a opção São Paulo capital, ou São Paulo, no caso,
Tem o estado de São Paulo, tem o estado do Rio de Janeiro, tem o estado de Pernambuco, tem vários estados lá. Eu acho que não é por cidade, capital ou não. Na verdade, é por estado, salvo engano, é assim. E aí, não sei que prova eu vou fazer, mas sei que eu vou fazer prova lá em São Paulo. Aí eu coloco lá São Paulo. E digo mais ou menos quanto eu quero tirar nas bancas de lá. E assim ele vai entender em que nível eu quero chegar. Além disso, na configuração inicial, eu também vou colocar como está o meu nível atual. Como é que eu fiz isso? Peguei as provas que eu fiz no 5º ano. Ano passado, em 2025, eu já assinava o Estratégia Med, que é o cursinho que eu uso. E aí, ano passado eu fiz várias provas de residência. Eu peguei todos os ENARES que eu tinha feito, peguei outras provas também. Fiz prova de Revalida, fiz prova de São Paulo, peguei essas provas. E eu fiz uma apuração de quantas questões de cada área eu acertei. Tipo, pediatria, acertei 60 questões de 100 questões totais só de pediatria dessas provas que eu fiz. Coloquei lá no plano, ele pede para você colocar das áreas principais. É pediatria, GO, cirurgia... clínica médica e tem outra que eu esqueci, mas enfim, é uma grande área aí do internato, né? E das provas de residência. Aí você insere lá como é que tá as suas informações e ele vai calcular como é que tá o seu nível, certo? Então ele vai ver a aluna Laura, como é que ela está, como é o nível dela e onde ela quer chegar, que provas ela quer fazer. E mais, você ainda vai adicionar outra informação, o quanto você quer estudar. No início do Super Plano eu coloquei lá intensidade, o máximo lá que dava de intensidade, para ele calcular, pegar assim pesado. Só que aí tava dando muitas questões, tipo ele tava mandando eu fazer 1000 questões por semana, mais de 1000, e isso não encaixava bem na minha realidade. E aí o Super Plano, como é muito inteligente e completo e se adequa à sua realidade, tem a opção de você adequar isso para a quantidade de estudo. Eu coloquei Super Planner, olha, eu quero fazer 700 questões por semana. Na verdade, eu botei 750. Porque é bom que você coloque um pouquinho a mais do que você realmente consegue fazer para você se desafiar mesmo e sair um pouco da sua zona de conforto. Aí eu coloquei Super Planner, eu quero fazer 750 questões por semana. Calcule aí quantas questões de cada assunto, né? Segundo o cronograma que eu tô seguindo, que é o do Estratégia Média, você tem que ter o seu cursinho à parte, tá? Você tem que ter pelo menos um banco de questões para você fazer as questões. As questões não vêm com o Super Planner, nem vem aula nem nada. O Planner é o Planner. E aí você tem que ter o seu cursinho à parte. Pelo menos o banco de questões. E aí ele calculou para mim a quantidade de questões que eu tenho que fazer de cada assunto, que eu tenho que fazer, considerando essa informação que eu dei para ele, a mais, que eu quero fazer no máximo 750 questões por semana, certo? Lá também tem espaço para você colocar os simulados, quando você está acertando nos simulados, quanto você está acertando nas provas na íntegra. Tipo assim, você faz o ENAMED, aí tem lá como você colocar a prova que você fez ENAMED, a banca, o ano, e ele calcula como é que ele vê como é que está o seu desempenho, a sua performance. Por exemplo, uma coisa é você acertar 80% da prova da USP, outra coisa é você acertar 80% no ENAMED, que foi uma prova bem mais fácil. E aí ele vê a sua performance, calcula se por acaso aquela prova fosse ali por exemplo, pega a prova da USP, que é difícil. Se a prova da USP tivesse ali na média de provas medianas, assim, que não são tão difíceis, como é que teria sido a sua performance? Provavelmente você teria ido melhor. E aí ele calcula a sua nota da performance também. É bem interessante, bem legal isso, porque você vê o seu desempenho ao longo do tempo. E assim, configurou o Super Plano e iniciou os estudos. Comecei lá, segui o cronograma do Estratégia Médica, meu cursinho. Assisti uma aula de um assunto no Estratégia Média. Aí o que é que eu faço? Coloco no Super Planner a data que eu assisti a teoria daquele assunto, a data que eu assisti a aula daquele assunto, e ele vai calcular quando vai ser a minha primeira revisão. Ele calcula 3 revisões, revisão 1, 2 e 3, e depois, antes das provas de residência, eu ainda vou fazer uma revisão final 10 dias antes. Tudo isso o criador Alan explica na Jornada Residência Médica, que são vídeos que eu recomendo que, se você quer comprar o Super Planner, você assista, certo? Porque lá na Jornada Residência, ele vai ensinar você como estudar direito, para você parar de perder seu tempo precioso de estudo com técnicas que são menos eficazes e gastar mais tempo com técnicas que são mais eficazes, como questões, que é o que realmente importa, certo? E também ele vai explicar sobre o Super Plano. Então, assim,
Se você quer comprar o Super Planner, assista essas aulas da Jornada da Residência Médica. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever na Jornada da Residência Médica, aí você vai assistir. Aí depois de assistir essas aulas, você vai decidir se quer comprar o Super Planner ou não. Também não fique perguntando preço, valores aqui nesse vídeo, porque eu não vou falar, porque só é divulgado essas coisas para quem está inscrito na Jornada Residência Médica. Então o caminho é esse, se inscrever na Jornada Residência, certo? E aí, depois que você assiste uma aula, você coloca lá no planner que viu a teoria, e ele vai calcular a data da sua revisão. Aí quando chegar a data da revisão, você vai fazer as questões. A Alan até explica para você não fazer questões antes. Tipo, acaba de assistir a aula, já vai fazer as questões. Não, deixe o planner calcular a data da sua revisão, e aí você vai fazer as revisões na data, certo? Eu resolvi confiar neles porque eu acredito muito nesse método de revisões espaçadas do Super Planner, certo? Então, se eu tô usando uma coisa, eu vou confiar nela. E aí, quando você faz a primeira revisão, você coloca lá quantas questões você fez. Ele vai dar uma sugestão de questões. Por exemplo, ele diz, faça 173 questões desse assunto. Como é que ele chegou nesse número? Ele levou em consideração tudo que você colocou de informação nele até agora. Quanto você quer tirar em cada banca, como é que está seu diagnóstico inicial, certo? Como é que está a sua intensidade de estudo. Tudo isso ele leva em consideração tudo de informação. E também ele leva em consideração quanto esse tema cai nas suas provas, que você colocou lá no início. Se é um tema que não cai muito nessas provas, ele não vai mandar você fazer 300, 400 questões de um tema que não é muito prevalente nas provas que você colocou que você vai fazer, entendeu? Se é um tema mais prevalente, que cai mais nas provas que você colocou que você quer fazer, então ele vai mandar você fazer mais questões desses assuntos. Por isso que o Super Planner é totalmente personalizado para você. Não adianta comprar com um amigo, dividir com um amigo ou usar o do amigo, porque não vai dar certo. É algo personalizado 100% de acordo com as suas informações que você colocou lá. E também não adianta ficar comparando, por exemplo, os prints que eu posto lá no meu Instagram com o seu Super Planner, porque ele vai estar divergente mesmo, certo? A quantidade de questões para mim, para eu fazer de cada assunto, não é a mesma quantidade de questões para você fazer, entendeu? São realidades diferentes. E aí ele vai mandar lá eu fazer as questões de revisão. Fiz as questões, coloco lá as questões que eu fiz, conta o número de questões que eu fiz. Às vezes eu faço um pouquinho mais até do que ele manda fazer, né? Na empolgação. E coloco quantas eu acertei. Aí vai ter duas setas. A primeira seta vai dizer como é que tá mais ou menos o meu... como é que tá o meu desempenho daquele assunto. Se eu tô bem, se eu tô mal. E também vai ter outra que vai dizer... como é que tá, como é que eu deveria estar, como é que, para esse assunto, para essa prova, como é que está o meu nível, entende? Então, assim, às vezes, por exemplo, às vezes eu acerto 80% de uma lista de questões, essa partezinha, assim, mais técnica, a Alan também explica bem detalhadamente, tanto na jornada da residência como no tutorial lá, que eles mandam pra você quando você compra o plano. Então não se preocupe se não entender alguma coisa, ou até se eu falar alguma coisa errada aqui que eu posso estar confundido, porque no tutorial vai ser esclarecido pra você. Você também vai ter o número do suporte, enfim, eventuais dúvidas. Você fique tranquilo que o pessoal do suporte do Super Planner vai sanar, e também você vai receber um tutorial do Super Planner deles, que eles mandam quando você compra, tá? Até que se eu falar alguma coisa errada dessas setas, só segue o baile mesmo, que isso vai ser corrigido quando você receber o tutorial. E aí, gente, às vezes eu acertei 80% do assunto e a minha seta tá lá pra cima, certo? Tá verdinho lá pra cima, muito feliz. Mas você, quando você acertar 80% do mesmo assunto, possa ser que sua seta esteja lá pra baixo. Lá pra baixo. Por quê? Porque para as provas que você colocou que você quer fazer e quanto você quer tirar, isso tá ruim, entendeu? Mas pra mim, para as provas que eu coloquei que eu vou fazer e quando eu quero tirar, tá bom. Então, assim, é totalmente personalizado. Não se assuste se o seu Super Planner tá diferente do que você vê o pessoal postando, certo? Porque é algo personalizado mesmo. E aí, aparece lá também a sua nota global FluidMed, que é basicamente a porcentagem de chances que você tem de tirar a nota que você colocou lá das provas que você quer tirar, certo? O meu tá em 30 e poucos %. Agora, nesse início do ano, eu não me preocupo muito porque tá no início ainda, né? Então, calma. No decorrer do ano, essa nota vai aumentar. E, enfim, tem lá as estatísticas que aparecem lá do desempenho. Tem várias coisas. Eu acho incrível como é que eu sei quanto eu tenho que estudar de cada assunto. Pelo Super Planner. Eu abro todo dia antes de iniciar o meu estudo. Eu abro o Super Planner, aí eu vejo. Ele manda fazer tantas questões de tal assunto.
vou e faço. Só isso, eu só sigo o fluxo. E não tenho que pensar, não tenho que organizar nada, só tenho que assistir a teoria, eu sigo o cronograma do Estratégia Med que vem no extensivo, eu tenho cupom de desconto no Estratégia Med, tanto para o extensivo como para o banco de questões, intensivo, sprint, tudinho, é Laura Costa, e o meu cupom na FluidMed é Laura Costa 10, que eu também tenho o cupom na FluidMed que dá 10% de desconto. Então, se você está vendo esse vídeo e quiser usar o meu cupom, eu agradeço, certo? E aí, gente, tem essas várias funções que eu já falei aqui nesse vídeo, tem lá no Super Planner da FluidMed. Se não fosse por ele, eu acho que eu ia estar um pouco assim perdida de como é que eu ia seguir, como é que eu ia estudar, quantas questões de cada assunto eu teria que estudar para alcançar as minhas metas. E assim, ele é bem importante, sabe? Eu acho que realmente vale a pena o investimento. Se você comprar, acredito que você não vai se arrepender, você vai se beneficiar. Até mesmo se eu não passar na prova de residência, ou sei lá, você comprou e não passou, vai ser útil para você porque você vai progredir. É impossível você usar o Super Planner direitinho, conforme eles mandam, e não progredir, certo? Então, se ficou alguma dúvida ainda em relação ao Super Planner, podem colocar aqui nos comentários ou falar comigo no meu Instagram, que também tá aqui na descrição desse vídeo. E muito obrigada por ter assistido.